Meu sonho desde criança, ou desde criança não, desde adolescente, era ser psicóloga. Eu era muito fã do Freud, sabe? Eu gostava muito do Freud. Então, eu achava que psicologia tinha a ver com essas coisas da psicanálise. E aí o que acontece? Eu tinha vontade de fazer psicanálise e depois fazer uma faculdade, ou então fazer a faculdade e depois fazer psicanálise. E aí uma pessoa indicou para mim, para que eu falando que já tem bacharelado em psicanálise. Aí eu falei, nossa, Uninter. Aí eu fui e me inscrevi. A primeira mensalidade da Uninter você não paga a matrícula para você fazer o vestibular, não paga a inscrição. E aí eu passei, né, na prova lá para entrar na Uninter, e a mensalidade foi pro outro mês, né? Então assim, eu decidi eu fiquei pensando bem, né? E decidi fazer o bacharelado. Por quê? Porque eu já vou sair com a formação e eu vou poder fazer uma pós depois. Também vou poder estudar mais profundamente sobre a psicanálise. Então já tem uns 3 meses, eu acho que tem 3 meses que eu tô fazendo psicanálise bacharelado, né? Eu tinha um pouco de preconceito com EAD, por quê? Porque eu achava que a EAD você não ia aprender tanto igual presencialmente. Só que eu tava enganada, gente. EAD pra mim foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Por quê? Primeiro, eu não tenho tempo de ir na faculdade. Ia ser um problema pra mim por causa da minha filha, que ela ainda não vai pra escola. Eu não quero que ela vá pra escola, embora tem muita gente que fala, ai, pra desenvolver, que não sei o que. Minha filha tá indo muito bem. Eu acho que ela tá se comunicando muito bem, ela tá aprendendo muito rápido, né? Embora ela não vá pra escola ainda. Eu quero que ela vá pra escola quando ela já estiver mais independente. Tipo, 3, 4 anos, por aí, que ela vai pra escola. E aí, assim, se eu fosse fazer psicologia, primeiro, eu não tenho condições de fazer psicologia, porque aqui é uns 600, 700 reais a mensalidade. Primeiro, que tem que estar lá todos os dias, né? E ia ser muita contramão para mim ter que estar todo dia na faculdade e cuidar da minha filha ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Eu entrei na psicanálise e vi que era 1000 vezes melhor do que eu pensava. Primeiro, porque não só estuda Freud, porque você vai estudar sobre tudo. Tem várias matérias lá que entram na faculdade de psicologia. Por exemplo, desenvolvimento humano. Lá tem neurociências. Você estuda sobre os desenvolvimentistas, sobre esses principais autores que é estudado na psicologia. Você estuda filosofia, que eu estou estudando filosofia. Agora eu estou estudando introdução, psicanálise psicanálise, ciência e profissão. Ciência e profissão E tem várias outras matérias que a gente vai estudar. Quando você entra lá na Uninter e coloca bacharelado de psicanálise, você consegue ver a grade curricular todinha de tudo que é estudado na graduação. Além de tudo, ainda tem cursos que você pode colocar ali, complementares, para você estudar. Eu me inscrevi em uns cursos, eu já desinscrevi, porque é tanta coisa para estudar que eu falei, eu não vou fazer curso nenhum não. Só coloquei ali o de inglês, mas mesmo assim eu não consegui ainda estudar o de inglês. Porque é uma porrada de coisa que eu tô estudando. Todo dia eu estudo 2, 3, 4 horas, depende, né, da minha faculdade, né? Porque as apostilas é muita coisa para ler e ainda tem as videoaulas, tem também reunião com os alunos de psicanálise. Aí tem os encontros, né, que você vai para a reunião do Zoom
E aí você pode conversar com os professores, com os monitores, falar sobre os assuntos, aí fica gravado. Como às vezes eu não consigo participar da reunião, então eu vejo as gravações e lá eu consigo aprender mais ainda os assuntos que estão sendo discutidos ali, que estão sendo ensinados. E o que acontece? Eu me vi mais na psicanálise do que na psicologia, né? Porque eu gosto muito dessa questão do inconsciente. A psicanálise, ela não é para trazer bem-estar para a pessoa. A psicanálise é para você estudar sobre quem você é. Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de chorar. A psicanálise tem uma história por trás. E nenhum ser humano é igual. Cada ser humano reage de uma forma diferente ao ambiente e tem a questão também da hereditariedade, da genética. Mas a realidade é subjetiva, é única para cada pessoa. Então, a psicanálise, ela trabalha com a subjetividade da pessoa, a pessoa única, né? Então, só aquela pessoa pensa daquele jeito, só aquela pessoa passou por aquele trauma, pode ter passado pelo mesmo trauma que a outra pessoa, mas tem reações diferentes. A psicanálise, ela vai tentar saber por que você está indo para aquele caminho, ou o que tem por trás daquele caminho. E aí, aquela pessoa vai como tirando aquela coisa do inconsciente que fica lá dentro dela, ela vai falando e aquilo vai ajudando a curar ela, né? Porque não que a pessoa vai ficar totalmente curada nem nada disso não, mas ela vai começar a entender até as pessoas à volta. Por exemplo, deixa eu ver, por que a pessoa não gosta de ficar em ambientes lotados de pessoas, ou seja, uma fobia social. Pode ser que aquela pessoa passou por um nível de estresse muito grande, ela foi exposta de alguma forma a ataques, de críticas ou até mesmo bullying, né? E aí, com o tempo, ela vai se fechando e ela vai ficando com medo de ser atacada. Aí no inconsciente dela, ela vai ter medo das pessoas fazerem tudo que fizeram com ela antes, né? Aí eu não tô dizendo que é assim sempre, cada pessoa é de um jeito diferente, né? Por motivos diferentes, mas assim, e aí aquela pessoa ela vai criar um mecanismo de sobrevivência para se proteger daquela coisa que aconteceu com ela lá. Às vezes ela pode nem se lembrar, ela não pode nem saber por que ela não gosta de ambiente cheio de gente. Só que aquilo vai atrapalhar a vida dela, porque ela vai perder oportunidades, vai perder amigos, não vai conseguir namorar direito, né? Ela não vai conseguir emprego direito, ou trabalho direito, por causa dessas situações que esse trauma ou que esse problema ali causou para ela, tá causando prejuízo. Então, quando causa prejuízos, é que aquilo tem que ser elaborado, né? Enquanto não está incomodando aquela pessoa, então é uma forma dela existir ali e tá tudo bem. Mas nem sempre tá tudo bem. Às vezes a pessoa ela não quer mexer naquilo. Então, é isso. A psicanálise, ela só vai trabalhar naquelas pessoas que realmente elas querem mexer no inconsciente delas, elas querem trazer isso à tona. Tem pessoas que não gostam de falar sobre o passado, porque aquilo é muito vergonhoso, muito incômodo. Então a gente cria diversos mecanismos de defesa pra gente não mexer naquilo.
muita gente, ela cria um persona. E tudo isso pode ser feito de propósito ou inconsciente. Por exemplo, a pessoa que ela tem vergonha da família, tem vergonha de quem ela é, ou até vergonha da casa dela, vergonha das coisas, da falta de dinheiro, porque ela fica se comparando com as outras pessoas, porque fulano tem um carro, porque fulano tem uma casa bonita, fulano veste roupa bonita, então eu preciso criar pelo menos uma coisa para que as pessoas pensem que eu sou essa pessoa. Então ela vai criando um personagem adaptativa para que ela não entre em contato com o verdadeiro eu dela. Talvez o verdadeiro eu dela queria se expressar de outra maneira, mas ela não se sentiu segura e aceita. Então ela muitas vezes até mente, né? Tem pessoas que têm essa patologia da mitomania, né? Então ela vai mentir bastante, até sem motivo, sem precisar, sem nenhum tipo de precisão. Porque ela tem vergonha de quem ela tem vergonha, ela não sabe quem ela ela não tem história para contar. Ela gostaria de ter outra realidade, então ela modifica tudo à volta, muda a narrativa para que seja mais interessante, né? Porque ela não acha que a vida dela, ou que ela seja uma pessoa interessante, ou que a vida dela foi uma coisa interessante. Então ela tem vergonha, então ela começa a vestir uma máscara de uma mentira ali perfeita, sabe? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser melhor, para que as pessoas pensem que eu tive ou tenho uma vida interessante, ou que eu venci na vida. A psicanálise, ela vai ajudar você a se encontrar com quem você queria ser lá no seu interior. Quando você era criança, o que você gostaria de ter sido? E seu verdadeiro eu, sabe, começa a aparecer realmente. A psicanálise, para mim, começou eu fazendo terapia, e depois agora eu sou estudante de psicanálise. Eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei se eu vou se eu vou trabalhar com atendimento online, se eu vou trabalhar com atendimento presencial, qual a maneira que eu vou trabalhar, em que setor. Mas eu me identifiquei muito mesmo. É um pouco complexo, é bem complexo, porque você vai ter que estudar a vida inteira. É para sempre que você vai estudar. Para ser um psicanalista, você tem que estudar para sempre. Até quando morre, vai para o outro lado, tem que ser psicanalista. Tem que estudar. Então, por quê? Porque o ser humano, ele é muito complexo. E não dá só com base em dados científicos de estatísticas moldar o ser humano numa caixinha. Então, cada ser humano tem uma história, tem um processo, uma vivência. E não dá pra você, por exemplo, a fulano teve um pensamento negativo. Eu tô pensando muita coisa negativa, né? Aí você vai lá e muda o foco dele. Mas você poderia pensar por esse lado, olhar por esse lado, por esse ângulo. Pode até funcionar por um tempo, mas depois você vai descobrir que aquilo vai voltar e vai voltar pior, com força. Porque ela nunca vai conseguir entender por que ela tá assim, por que ela tá se sentindo assim. Igualmente eu, quando descobri que 2 semanas antes de menstruar, ou 1 semana antes, eu tô com depressão. Então, assim, eu poderia ter ido em N psicólogos sem dar o desfrute de entender meu ciclo menstrual, meus hormônios, meu processo biológico, e ir fazer terapia sem saber de nada disso. E aí o que acontece? Eu vou me sentir uma fracassada pro resto da vida, porque
eu tô me sentindo mal. Me senti culpada porque tem gente que fala bem assim, mas você tem um marido, você tem isso, tem aquilo. Eu não tenho nada, gente. Dessa terra a gente não leva nada, sabe? Você não leva nada. Essas coisas aqui pra mim não é nada, né? Eu já tive que desfazer de tantas coisas. Por exemplo, na pandemia mesmo eu perdi eu tive que reinventar. Eu e minha esposa, a gente decidiu vender a nossa casa e empreender no caminhão. Aí daqui a pouco passou um tempo, a Ambev mudou, né? Na época mandou dispensar os caminhoneiros tudo, por causa que aumentou o óleo, o diesel, o preço do óleo diesel. E aí eles estavam querendo cortar gasto. E aí a gente foi vender o caminhão, voltou pra cá, pra Bahia, que a gente estava em Sergipe na época. Aí a gente tá morando de aluguel, aí já fez um outro empreendimento. E isso daqui poderia ser visto pelo capitalismo, por qualquer pessoa competitiva no mercado, como um fracasso. Mas não é assim que eu enxergo a vida. Eu enxergo que da vida a gente não leva bosta nenhuma, desculpa o linguajar. A gente não leva, vem uma doença, daqui a pouco você morre e não deu tempo de você ter nada, fazer nada, entendeu? E da vida, só o que importa mesmo é as pessoas que você tem apreço. E pronto, acabou. Você não tem como controlar a fome do mundo, você não tem como controlar problemas de violência no mundo, você não tem como controle de coisa nenhuma nesse planeta. Você tem desejo, você tem como fazer a diferença, mudar alguns contextos, mas somos formiguinhas, sabe? Para o mundo mudar, precisaria do coletivo, né? Você pode fazer sua parte, ensinar seus filhos ou sei lá, aonde você tiver, fazer a diferença. Mas essa vida a gente não leva nada e a pessoa fica se sentindo fracassada porque não comprou uma casa, comprou uma merda de um carro, entendeu? Porque o empreendimento não deu certo. Já pensou, né? É assim, tem gente que choraria porque falaria assim, nossa, vocês ralaram tanto para ter essa casa própria e agora não tem mais, né? Tipo, o que que isso vai mudar na vida da pessoa? Porque eu acho que seria pior se eu não tivesse nenhuma casa para morar. Tem gente que tá vivendo na rua, passando fome, tendo que pedir, né? É tanta gente com tantos problemas sérios que eu falo, né? Que a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer o pouco que a gente tem. E a gente tem que lutar sim para ter as nossas coisas, sim para ter sei lá, a casa bonita, o carro do ano, sei lá. Mas eu acho que isso daí não vale de nada. Eu, por muito tempo, fiquei me punindo. Poxa, tanto de colega meu que já se formou, fiquei me punindo. Por que eu nunca dou certo em nada? Por que eu sou assim? E não sei o que. E depois só depois que eu virei mãe, que eu fui entender que a gente tem que viver a vida da forma que é possível e no seu próprio tempo. Cada um faz o seu tempo, cada um faz a sua história. Uns conseguem chegar lá no topo, outros conseguem ser felizes com a vida que vive. Você cobrar as pessoas à sua volta que a pessoa tem que te dar não sei o quê, que você tem que parar de ser um fracassado, que
você vai se cobrando, você vai cobrando as pessoas à sua volta e depois a vida passa tão rápido, que você esquece de dar valor ao que realmente importa. Então eu só fui aprender fazendo terapia também, só fui entender fazendo e estudando psicanálise, a parar de ficar me punindo, parar de ficar também com raiva das pessoas que nem lembra mais de nada. Pode até lembrar, sabe? As coisas que a gente faz na vida, as cagadas, as palavras que a gente fala que machuca as outras pessoas. Eu imagino que essas pessoas também elas erram, assim como a gente. Eu acho assim que só não tem jeito para um psicopata, que não tem arrependimento de nada, que é aquela pessoa arrogante, que é aquela pessoa que não tem empatia por ninguém, só por ela mesma, né? Que ela não consegue se doar, que ela sempre está cobrando dos outros, pedindo dos outros, sugando os outros, e ela não se doa pra merda nenhuma na vida. Eu tô aprendendo e aos poucos eu vou trazer conteúdo para esse canal sobre psicanálise. Porque é uma coisa que eu sempre fui apaixonada e não é de hoje que eu falo no meu canal sobre coisas emocionais. Quer ver uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês? Quando eu comecei esse canal aqui, que esse canal nem tem gente aqui, quase não tem gente aqui, mas eu agradeço a todos que participam desse canal, né? Nem tem muita frequência e tudo. Quando eu comecei a gravar, eu tinha problema sério com insegurança, eu gaguejava demais, eu tinha problema na fala, na comunicação. Eu até dei uma melhoradinha, só que eu penso que eu preciso melhorar a questão de vício de linguagem. Mas eu gaguejava muito, minha voz não era muito projetada, era uma voz assim, parecendo que queria chorar. Eu não tô falando que era que nem da Iraci da Top Term. Mas tipo assim, se você pegar alguns vídeos meus no passado, você vai perceber que parece que era uma voz de quem quer chorar. Por quê? Porque eu fui muito tolhida, eu não conseguia, eu não podia me expressar, eu não podia falar o que eu estava sentindo, eu não podia. Não é que tinha alguém que me reprimia, mas eu me sentia como se eu estivesse num ambiente muito hostil, onde as pessoas eram muito engessadas, onde as pessoas eram muito sérias. E eu fui crescendo séria, engessada, eu não conseguia expressar, falar realmente. Eu era confusa, eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia se eu estava sentindo raiva, se eu estava sentindo ciúme, se eu estava sentindo inveja, eu não sabia se eu estava sendo grossa ou não, eu nunca sabia qual era a medida de falar a verdade ou ser grossa, eu não sabia a linha tênue, era como se eu fosse uma pessoa sem bússola nenhuma, como se fosse uma bússola quebrada, que eu não conseguia. Era assim, deixa eu ver. Se eu gostasse de alguém, eu jamais ia falar isso pra uma pessoa. Eu prefiro morrer, me jogar de uma ponte do que falar pra pessoa que eu tava. Entendeu? Por quê? Eu não era um adolescente normal. Eu posso falar isso. E eu achava que o problema eram os outros. Eu achava que os outros adolescentes era muito impulsivo. Eu achava que os outros adolescentes viviam de forma assim, inconsequente. Eu queria ser adulta. Eu pulei uma etapa da minha vida. Eu não me permitia ser adolescente direito, né? Eu tive adolescência sim, ria demais, qualquer coisa dava risada, né? A partir dos 14 anos por aí, qualquer coisa fazia eu dar risada, qualquer besteira. Só que quando eu tava num ambiente que era sério, eu era séria. Eu sabia comportar de maneira séria no momento exato, né?
Eu percebia que muitos adolescentes não tinham esse tipo de controle. Outra coisa também é me sentir suja, pecaminosa. Se eu gostasse de alguém, eu não podia falar isso pra pessoa. Eu não podia gostar da pessoa. Eu não podia beijar a pessoa. Eu não podia. Por quê? Eu sei que o certo pra sociedade é você namorar, casar e ter filhos, tá? Eu fiz tudo isso direitinho, conforme o script, né? Até casar virgem eu casei, embora muita gente não acredite nisso, né? O que acontece? Fiz tudo direitinho? Fiz. Mas eu não tive... eu não me dei permissão de achar que por exemplo, beijar alguém. Tipo, numa vez que eu beijei, eu fiquei me sentindo mal, eu chorei meses, eu fiquei me martirizando como se eu tivesse cometido a pior coisa na minha vida. Foi bom, foi maravilhoso, né? Não vou falar, não vou entrar em detalhes aqui, porque é passado, passado é passado. Hoje eu vivo o meu casamento, né? E com a pessoa que eu escolhi. Mas eu tô falando assim, meu esposo, ele não teve nada disso, ele cresceu num lar que era totalmente oposto do meu. As pessoas eram livres para beijar, para namorar, ninguém ficava com essa coisa, né? De ficar se sentindo culpada porque tá beijando alguém, tá ficando com alguém, tá namorando alguém. E eu não. Por causa do lar muito reprimido, de religião, eu não tinha cara pra falar bem assim pro meu pai e pra minha mãe: eu tô gostando de fulano, eu tô gostando de ciclano. Jamais que meu pai ia querer que eu namorasse alguém, que eu ia ficasse com alguém. Ele é capaz até de me deixar de castigo, alguma coisa assim. Isso é porque eu tô falando de forma leve, né? Eu não fui a única adolescente que passei por isso, tá? Os adolescentes que conseguiam ficar sem sentir culpa nenhuma, eles eram mais felizes, eu acho. Porque não tinha culpa. Eu tava vivendo um momento, tava vivendo a fase de adolescência. E eu não. Tipo assim, às vezes as meninas gostavam do mesmo menino. Todo mundo gostava. Aí ficava aquele disse-me-disse. Ai, o gatinho da igreja. Ai, o fulano da igreja. E eu ficava com raiva. Não gostava nem de tocar assim no nome da pessoa. Só que na verdade eu não tinha raiva nenhuma da pessoa. Entendeu? Eu tinha raiva, era que eu não entendia por que elas ficavam nessa coisa por causa de um menino bonito. Aí eu ficava assim. Eu parecia um ET, gente. Eu era um ET. Enquanto tava elas lá apreciando os gatinhos bonitinhos, tá? Não chegava nem ficar. Tá? Minha irmã, ela era mais descolada nessas coisas aí. Mas ela também já teve os problemas dela de nervosismo por causa de menino. Mas eu era 1000 vezes pior. Eu não me permitia nem olhar no olho da pessoa. Se eu gostasse de alguém, por exemplo, eu nem olhava pro olho da pessoa. Porque eu não queria que a pessoa alimentasse coisa para depois ficar no meu pé, para depois me dar trabalho, para depois eu ter que ficar me explicando pro meu pai, pra minha mãe, para depois eu não arranjar problema com eles dentro de casa. Por quê? Era muito chato, gente, vocês não fazem ideia como é chato ser filho de crente. Porque é como se você tivesse matado alguém e você falasse que estava gostando de alguém. Entendeu? Parece que você cometeu um crime, tirou a vida de alguém. Era assim que eu sentia, né? Que era errado, né? Então assim, às vezes chegava a tratar as pessoas mal. Eu não queria aquela pessoa perto de mim. Eu tratava mal. Depois eu sabia que estava errada. Depois
sei lá, eu ficava um misto de culpa, eu queria pedir desculpa, mas não conseguia, aí eu ficava confusa, eu não sabia como falar, como me expressar, eu não sabia se eu estava certa, se eu estava errada, era uma merda. Ser adolescente é uma merda, gente. Eu recomendo não ser, porque adolescente sofre, e eu não sei por que os adultos enchem tanto o saco de adolescente, porque é uma merda ser adolescente. E já tem gente que fala, ai, eu sinto saudade. Que saudade que eu tenho de quando eu era adolescente. Depende. Que adolescente você foi? Foi uma pessoa que viveu a vida doidado, que aprontou muito, que namorou muito. Aí essa pessoa sente saudade mesmo. Agora, se for uma pessoa como eu, que não viveu a adolescência coisa nenhuma, para os outros as pessoas nem percebiam, né? Isso, né? Elas achavam que eu era sorridente, que eu era alegre. E isso depende do ambiente onde eu tava. Se eu tava num ambiente que eu gostava, eu me soltava. Soltava até demais, a ponto de ficar exagerada. Aí, quando eu ia para um ambiente onde faziam bullying comigo, que eu não podia falar, que eu não podia me expressar, que eu não podia me defender, então eu ficava séria, eu não falava a minha opinião, eu não colocava a minha voz, né? E hoje eu vi, poxa, eu sofri tanto por as pessoas me tratarem de um jeito que elas, hoje em dia, elas estão vivendo a vida delas e é isso que é a vida, né? E assim, eu por muito tempo, eu me senti culpada de sentir raiva dessas pessoas, né? Eu me senti culpada porque estava sentindo algo tão natural, que é do ser humano. É como se eu me cobrasse por ser perfeita, porque eu tenho que ser perfeita, porque eu tenho que ser humana, porque eu tenho que ser compreensiva, porque eu tenho que ser cristã. E não podia, não conseguia. Eu me ponia, mas não conseguia verbalizar para aquela pessoa as coisas ruins que ela fez comigo. Eu perdoava aquela pessoa sem ela nunca ter pedido desculpa. Como é que fala? Tentava ser gentil, tentava ser cordial com a pessoa. Só que às vezes tem um motivo de você não se dar bem com aquela pessoa. É porque seus valores são diferentes daquela pessoa. Aquela pessoa tem uma personalidade diferente de você, gosto diferente de você, e muitas vezes aquela pessoa não te respeita. Às vezes ela trata você como se você fosse... Olha, pessoas introspectivas sofrem muito, sabe por quê? As pessoas acham que você é fria, só que você sente tudo. Só que você não gosta de demonstrar, você não gosta de se fazer de vítima. Se sente culpado até de pedir ajuda, se sente culpado de chorar. Porque é como se estivesse dando trabalho para os outros. É como se estivesse trazendo problema para os outros. Aquela pessoa já tem problema demais. Aí você fala, aí aquela pessoa, mas é porque eu já passei por isso. E nem tô assim desse jeito igual você tá. Então, eu já ouvi muito isso, sabe? De falar pra pessoa que eu não gosto, que me trata de um jeito, isso quando eu era adolescente. E a pessoa falava assim, eu já ouvi coisas piores e nem por isso eu tô reclamando. Então, eu ouvi esse tipo de coisa. Quando eu pedia pra pessoa parar de me infernizar. Entendeu? De me desrespeitar. Então, eu ultrapassava o meu limite, a pessoa. E aí eu ia deixando, fazia de conta que aquilo não estava me incomodando, fazia de conta, até ria para ser a da galera, né? E isso acabou comigo, né? Então tem uma pessoa aí na internet que se chama Felca, que eu sou muito fã dos vídeos dele.
qualquer vídeo que sai dele eu já saio correndo para ver, porque eu me identifico muito com as coisas que ele fala. E ele passou por bullying até muito mais pesado do que eu. Por exemplo, eu nunca sofri violência física, né, de uma pessoa me bater e tal, mas era muita violência verbal que eu sofria, né? E eu tenho vergonha de falar que eu sofria violência, eu tinha vergonha de dizer o que eu passei, pra não dar a imagem de que eu me faço de vítima. É uma merda isso, né, gente? É muito ruim, porque essas pessoas, ela fala, olá, fulano tá se fazendo de vítima, sendo que eu não me faço, nunca me fiz de vítima, não gosto de vitimismo. Tô muito feliz que eu tô aprendendo muita coisa, né, com a psicanálise, inclusive eu parar de ficar me punindo e me culpando por sentir sentimentos que são naturais. Mas o problema é quando você, por exemplo, isso acaba prejudicando você ou faz você ter atitudes que não são legais com outras pessoas. Então a psicanálise, ela vem, né, a terapia, ela vem para você se conhecer e conseguir entender seus mecanismos, parar de ficar culpando, de ficar botando vilão, mocinho nas outras pessoas, parar de ter uma visão extremista da vida e ficar se punindo, se culpando por um problema que não foi você que causou, né? Então é isso, gente. Obrigada.